Eu só queria fazer um parênteses dentro do que a gente estava falando, esse negócio de rede social, dos influencers, políticos influencers hoje. É bom que se der errado, se perder a eleição, o cara já tem já pode continuar fazendo palhaçada na rede social. Mas uma coisa que é engraçada, assim, eles são tão mal assessorados, porque falam assim, não, vamos fazer isso aqui. A comunicação não é uma coisa só. A comunicação você tem que ter um jornal, você tem que ter o jornal impresso, você tem que ter o site, você tem que ter a mala direta. É uma coisa complexa. É um conjunto, né? É um conjunto. Uma coisa não exclui a outra, né? E eu acho que um dos erros grandes do Aprígio que teve, e talvez mostra, né, por que ele teve essa derrota tão grande assim, quantas vezes foram oferecer jornal impresso para ele, né? E os gênios lá do lado dele, sem excluir ninguém, porque ali tinha muito gênio. Que isso é coisa de velho. Agora você pega e tira 10 mil jornais, você põe Outro dia eu estava vendo a Gazeta de São Paulo, o Daniel Vilaça, um abraço, Daniel, deixou lá na Lavide um sábado, deixou um bolo de jornal assim. Sábado passado agora. Sim. Eu estava esperando a comida, umas 10 pessoas pegaram para ler. Eu ia tirar uma foto que você via um monte de gente sentada lendo o jornal. Então, essas cabecinhas pequenininhas, bicho, tem que aprender que a comunicação não é uma coisa só, sabe? A comunicação não é uma coisa, é assim e acabou. Não. Se tiver que colocar uma faixa, põe uma faixa. Né? Também é comunicação. Você citou aí a questão do governo Aprígio. Eu acho que não há dúvidas que o governo Aprígio foi o que mais impulsionou a questão das redes sociais, mas não fez esse outro trabalho. E a gente viu também que só rede social não resolve nada. Nada. Pode ter. Não está nenhum certo, mas... Você fez um trabalho, mas esqueceu... Acho que tá bom, gosta de jornal, gosta do papel. Ainda faz parte, eu acho que, do nosso ideia. Pô. Exato. Você chega, você põe ali no portão, você põe na banca, põe na farmácia, os caras não pegam. Só quem no jornal. acompanha, a gente teve a experiência já faz tempo de ter lá a Tribuna Regional, e era engraçado que as pessoas esperavam. O Márcio tem mais experiência aí que 25 anos rodando jornal. As pessoas gostam de ter o jornal. E estamos falando de hoje, não estamos falando só do passado. Eu hoje vou falar uma coisa para vocês. A nossa geração testemunhou uma questão criminosa com o jornal. Houve um ataque para matar jornal. Isso aconteceu de Itapecerica a Taboão. Se a gente voltar no tempo, em 2012, o Jornal do Mar circulava toda semana. Toda semana, todo sábado tinha um atual novo. Era atual. 4, 5 também, viu? Mas também tinha o Cleison, tinha o Cidadão, tinham outros títulos também. O Mar Aparecido. O Mar Aparecido circulava com mais frequência e com mais... com uma tiragem maior e mais páginas. A gente tinha o Manuel, que também circulava, e o Manuel, pode ter a crítica que foi o Manuel, mas o jornal do Manuel era muito... Ele circulava em todo lugar. Eu lembro que uma vez eu fui em campanha política, numa chácara, gente, no fim do mundo. Eu não sabia se eu estava em Cotia, se eu estava em Itapecerica ou se eu estava no Imbu. Era o fim do mundo mesmo. Mas o jornal do Manuel estava lá. O jornal do Manuel estava lá, cara. Eu nunca esqueci isso, porque foi assim, independente de quem era o jornal, existiam vários. Dia de terça-feira na Câmara, lembra que era um monte de jornal que chegava? Hoje, isso não existe mais. Porque quando aconteceu as mudanças de governo, a gente precisa ser justo. Jorge Costa trabalhou e incentivou os jornais. Chico Brito fez a mesma coisa. Geraldo não fez, mas o Chico fez mais durante a gestão dele. Folha de Imbu, né? Tinha Folha de Imbu, exatamente. Geraldo fez... Tinha Folha de Imbu e tinha outros jornais também. O Chico fez isso com o jornal e ampliou para sites, que foi aí que você entrou, que o Taboanense entrou, que o Jornal na Net entrou. O Chico foi pioneiro nisso. E eu lembro que na campanha dele, ele resgatou matérias dos nossos veículos. O Chico, se ele for fazer campanha daqui a 50 anos, ele tem parte da história dele reproduzida lá. Uma observação. E teve o ex-prefeito Geraldo Cruz, que depois de um tempo não gostou, não é que não gostou mais, decidiu ter lá o veículo dele, que foi exatamente o que deu problema para ele e ficou inelegível. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Teve um contexto. Aqui em Taboão, eu entrei, eu comecei a entrar o meu site já existia e tal, mas eu comecei a receber anúncio institucional no governo do Dr. Evilásio Farias. E eu nunca vou esquecer que foi o doutor Evilásio Farias que nos deu essa oportunidade. Quando chegou o governo do prefeito Fernando Fernandes, que todo mundo da imprensa admira, e admira porque ele foi um bom prefeito para a imprensa,
Isso ninguém vai tirar dele. Doutor Fernando Fernandes foi um bom prefeito para a imprensa. Não, mas... Tá? Tanto do ponto de vista de tratar, de dar informação, de fazer tudo, mas também de contribuir, porque sim, imprensa se faz com recurso, como tudo e qualquer outra coisa. Essa questão recente... Para as pessoas entenderem, é o anúncio institucional. O anúncio institucional, não é nada além disso. E não é nada do qual a imprensa tem que se envergonhar. Não, tá? É o sustento da toda maioria empresa, dos veículos. toda empresa precisa de financiamento. Isso é normal, é comum, porque, como eu já disse, a Globo é uma das maiores beneficiárias do país de anúncios institucionais e todas as outras emissoras também. E a verdade é, quem não tem, quer. Ponto. Mas eu acho que, assim, aí, fazendo uma meia-culpa da imprensa regional, eu acho que também nessa... Eu sei que a pandemia fez até uma mudança no geral, mas hoje eu confesso que eu sinto falta... Eu não vejo a imprensa regional, e na verdade eu me excluo dessa, porque o Tá Bom em Foco sempre tá. Mas às vezes você vai em evento, não tem quase ninguém. Antigamente você ia lá nas sessões da Câmara de Imbu, tinha muita gente, de Taboão muita gente, inauguração, em qualquer lugar tinha sempre muito jornalista. Eu sei que tá mudando, que hoje em dia você não vê quase ninguém. Mas você reparou que antes a secretária de comunicação do Imbu, a Cristina, ligava para nós. Ela ligava para mim, como ligava para todo mundo, ó, vai ter isso, mandava um e-mail, chegava no WhatsApp, mas também tinha uma ligação, ó, a gente vai fazer. Ô, Sandra, você não consegue não, mas você consegue mandar alguém? Manda alguém, importante, o Jornal da Noite está aqui. Você realmente assim, lembrou que era um ponto importante. Isso acontecia. Hoje, Alan, vamos falar de novo. Ninguém aqui está fazendo nada, absolutamente nada contra o Instagram, é uma plataforma que a gente também usa, né? Tá? Que a gente também usa. Alguns mais que outros. Eu, por exemplo, demorei um pouco a entrar no Instagram, demorei um pouco a me achar nisso aí. O Jornal da Net demorou um pouco a entrar no Instagram. Mas o que nós produzimos é maior do que a plataforma do Instagram. É muito maior. Porque o nosso banco de dados está lá. Não, sem dúvida. Está lá. Engraçado, você põe no Google lá, o que é indexado é a gente, né? Não, exatamente. Não tem mais nada, assim. Exatamente. E aí, o que é importante a gente registrar? Que em algum momento, Alan, nas mudanças daqueles governos, o jornal deixou de ser importante. E houve, sim, a morte de vários jornais. Quem está sobrevivendo hoje é porque conseguiu se reinventar e porque é muito guerreiro. A gente tem ainda, no Imbu, por exemplo, quem sobreviveu? O Olmaro, do Hora Exata, que é brilhante. O Olmaro consegue se reinventar. Eu considero assim, o Olmaro um exemplo de pessoa que, sabe, fecha aqui, ele vai lá, abre ali, faz os eventos dele, consegue. O jornal dele segue vivo. Diminuiu também volume de páginas, diminuiu tiragem, mas segue vivo. Tá? O Jornal do Manuel passa períodos na UTI, mas também volta. O Mário Aparecido, que, apesar de toda a dificuldade, inclusive física, o Mário Aparecido não enxerga. Fica ali duelando e consegue manter o jornal dele. Então, assim, essas pessoas que mantiveram seus jornais em circuito... E nós, que somos loucos. Nós, que a gente muito não tem... louco. A gente é todo doido. Não tem... Num universo em que, a todo momento, tentaram nos sufocar, a gente continuou ali insistindo. Gente, o Jornal da Net passou 1 ano sem anúncio da prefeitura. Foi cortado lá no governo Aprígio. E você está fazendo cara de riso porque não foi você. Ela tá falando 1 ano. Ela tá falando 1 ano. Uma vez. 1 ano. Eu fiquei... Uma vez eu falei pro Márcio... Se fosse um período... As palavras têm tanto poder que uma vez eu falei pro Márcio, eu aguento 1 ano sem anúncio. Eu falei, caramba, nunca mais eu vou falar isso. É muito ruim ficar sem anúncio, eu fiquei 4... eu não vou falar quem foi, mas um jornal falou assim que ficou chateado que tinha tirado anúncio, mas se pudesse passar o seu pra ele, ele ficava contente. Não, eu imagino. Ó, e olhando pra ele. Gente, eu já falei isso pra vocês, mas eu vou falar aqui no ar pros leitores virem. O anúncio doeu, mas o que doeu mais em mim foi que os caras me cortaram do e-mail da prefeitura, cara. Eu achei isso assim o fim do mundo. Cortar o anúncio, vai lá. Mas você cortar a informação, que é fonte de alimentação para jornalista, os caras tentaram me matar. Eles não respondiam você. A gente também não respondia. Eles não respondiam ninguém. Você é doido? Raras exceções, a Verinha ali, que era ainda é uma pessoa que entende como funciona. Agora, o pior é assim, você vai em algum evento, às vezes você é até hostilizado. No caso de quem foi cortado, de quem foi... Quantas vezes não dava uma certa...